Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 26 de maio de 2021, estamos começando mais um encontro nacional de neurosemântica, nossos encontros que a Sociedade Brasileira de Neurosemântica organiza e proporciona para que nós possamos passar pela melhor experiência conosco mesmo, e também de aprendizado de neurosemântica, né? Para quem não conhece, eu sou Gerson Sena, sou membro do comitê que organiza e apoia esses eventos, né? Eu costumo brincar que eu sou o arrumador de cadeira da nossa querida diretora-presidente, que é a dona Alda Colombo, que logo já vai fazer uma abertura e fazer o convite e a apresentação da nossa palestrante. A Sociedade Brasileira de Neurosemântica é uma organização que está presente, é filiada a um instituto internacional, presente em 13 países. Ela, embora está atuando aqui no Brasil, a neurosemântica aqui desde 2012, né? Mas ela se formou oficialmente este ano, então ainda está no processo de constituição jurídica, e tem o objetivo de facilitar o desenvolvimento, a contribuição, o aperfeiçoamento das pessoas, usando a técnica da neurosemântica. Para quem não conhece, quem está ouvindo esse vídeo, nós estamos presentes em várias mídias sociais, e esse vídeo, você pode estar vendo esse vídeo pelo YouTube ou um dos outros canais da sociedade. Esse vídeo é de um encontro que nós realizamos toda quarta-feira, né? A cada 15 dias, nós temos uma palestra aberta, e no intervalo dessas palestras abertas, como é a de hoje, nós temos uma apresentação de um grupo chamado MetaCoaches, que esse encontro chama-se Chapter, que é um capítulo de aprendizagem continuada, onde os alunos que fizeram o programa MetaCoach, né, na formação de MetaCoach, aproveitam para aperfeiçoar seu desenvolvimento, seu desempenho, seu conhecimento nessa área. E neurosemântica é como nós construímos os significados e como isso afeta a nossa fisiologia, como nós interagimos com isso. Cria uma série de oportunidades, uma série de possibilidades para que a gente possa melhorar o nosso desempenho a partir do momento que nós entendemos o que ocorre dentro da gente, podemos também contribuir para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de parceiros, de colegas, né, de pessoas que podem até mesmo contratar o serviço de um metacoach, de um trainer, para melhorar o desempenho. Mas esses encontros que a sociedade tem organizado têm o privilégio de compartilhar e levar esse conhecimento para o público geral. Eu, junto com a Alda, a Lídia Batista, a Eliane Santos, nós trabalhamos nesse comitê e procuramos organizar esses encontros. E eu quero dar boas-vindas a todos. Caso você esteja vendo esse vídeo em algum lugar, pode acessar as nossas plataformas, o nosso site, e obter algumas informações ali. E caso também você queira buscar alguma informação, pode usar os nossos canais e nós teremos o maior prazer em contribuir e compartilhar algumas informações que estiveram ao nosso alcance com você. Eu queria dizer para os nossos convidados que estão aqui, sejam bem-vindos, pedir para que aqueles que chegaram agora, deixem a sua mensagem aí no chat dessa plataforma, com o seu nome, o estado e a cidade de onde você está falando, que é para a gente identificar você. Estamos com um número extraordinário de participantes aqui. E eu quero dizer que agora eu passo a palavra para minha querida e saudosa chefe, né, minha líder, a dona Alda Colombo, que é uma trainer lá de Curitiba, MetaCoach lá de Curitiba, e ela é uma grande parceira aqui no Chapter, né, nesses encontros e também no Chapter, e eu quero pedir para que a dona Alda tenha o privilégio e a honra de dar uma boa-vinda a vocês e fazer a introdução da nossa palestrante da noite. Muito bem, ótima noite, excelente noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas.
Gratidão, Gerson, por toda essa generosidade de prontidão para acolher esse momento que é um momento ímpar, né? Um momento onde nós temos a possibilidade de partilhar algo precioso e valioso na nossa comunidade. E hoje, com alegria, realmente a gente recebe Leonir Zacarias, ela também que é né, treinadora em PNL, aí com uma jornada extraordinária, também treine em neurosemântica, metacoach, tem uma atuação extraordinária dentro das empresas, né, atuando diretamente com o desenvolvimento de liderança. Eu sei também que já foi presidente da associação comercial da cidade, onde ela mora, em Santa Catarina, e acredito eu que muitas outras coisas eu não sei e também não me arrisco. Não me arrisco nessa breve apresentação, porque ela tem e também uma oportunidade de falar um pouco da sua experiência, e com isso a gente vai aprender muito mais. Então, justamente para aproveitar esse precioso tempo, reforço a todos vocês o nosso carinho da comunidade de neurosemântica, de vocês estarem aqui. Então, a nossa gratidão por vocês selecionar esse tempo ímpar para estar aqui com a gente, para que todos nós possamos estar em outro nível, num momento tão importante que nós estamos vivendo dentro do contexto do desenvolvimento humano. E assim somos nós, criando e recriando e ressignificando os nossos significados para estar na festa da vida cada vez mais e mais disponíveis ao nosso bem e ao bem de todos que estiverem por perto ou que estiverem nessa comunidade. Leonir, querida, com você, essa plateia querida, né? E essas pessoas que reservaram esse tempo para estar aqui, justamente para que a gente possa partilhar desse conhecimento, dessa tua experiência, dessa tua partilha. E a minha e a nossa gratidão por você estar aqui. Com você, sucesso! Muito agradecida, Alda, muito agradecida, Gerson. É muito, muito legal mesmo poder estar aqui com vocês. Quero dar uma boa noite, um caloroso abraço para todos os que estão aqui conosco. E o meu desejo é esse, de estar aqui compartilhando com vocês algumas informações, né? E também meu desejo é poder contribuir de alguma maneira com a história de vocês. Então, nós vamos estar aqui conversando, vamos ter tempo para fazer perguntas, né? E a ideia é justamente essa, que a gente possa também ter essa interação, ok? Eu vou compartilhar minha tela, pode ser, Gerson? Vamos ver se eu faço certo. Eu tô numa aventura agora, né? A primeira aventura foi a do Zoom, e agora eu estou numa nova aventura, que é a aventura de eu trabalhar com duas telas. Então, para mim é uma aventura deliciosa, estou aprendendo coisas novas, então está muito legal. Para alguns de vocês já trabalham até com 3 telas, né? Mas no meu caso, eu ainda estou começando agora com a segunda tela. Aliás, agradeço várias pessoas que têm contribuído comigo nesse sentido, ok? Então, vamos lá. A ideia é a gente falar um pouco sobre despertando a liderança autorrealizada, que tem tudo a ver com a neurosemântica, né? Eu ia me apresentar um pouco, mas a Alda já falou bastante sobre mim. Eu estou falando aqui de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, num clima agradabilíssimo aí, né? Tá ficando fresquinho, então tá muito bom mesmo, né? Mas o que eu quero conversar com vocês hoje à noite? Então, a gente vai começar um pouquinho sobre neurosemântica. Para a gente falar de uma liderança autorrealizada, eu vou começar falando de autorrealização, para depois transformar isso para liderança de autorrealização, ou seja, no modelo da neurosemântica, ok? Então, esse é o meu desejo aqui, de passar aqui algum tempo com vocês conversando sobre isso. E para começar, eu tenho uma pergunta para você. Eu queria que você pensasse aí dentro de você o seguinte: se você fosse dar um significado à sua liderança, e esse significado fosse robusto e profundo,
profundamente relevante, qual seria esse significado? Então, coloque essa pergunta aí no fundo da sua mente para ela reverberar, repercutir e quem sabe, né? Você não vai precisar responder ela verbalmente agora para mim, mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho, refletisse um pouquinho sobre ela, ok? Então, vamos lá, começando. Quais são as bases da neurosemântica, né? A neurosemântica começou com... O criador da neurosemântica é o Dr. Michael Hall, que ele é PhD em psicologia cognitiva. A neurosemântica surgiu lá em 1994 e tem como fundamento a programação neurolinguística. Então, sempre que a gente fala de neurosemântica, eu gosto muito de fazer essa referência ao Dr. Michael, que é esse senhorzinho aí que o ano passado completou 71 anos, que para mim eu considero um dos meus mestres, é uma pessoa que eu admiro muito e que realmente tem me inspirado muito, muito do que eu faço na minha vida. E a neurosemântica, ela tem como fundamento a PNL, a programação neurolinguística, mas ela foca também na mente autorreflexiva. Agora, Gerson estava falando um pouco sobre o que é a neurosemântica, deixa eu dar um enfoque aqui para vocês também, né? Então, quando a gente pensa na palavra neurosemântica, o que a gente pode estar falando aqui? Então, neuro tem a ver com a neurologia, que tem a ver com o que está acontecendo no seu corpo. Já a semântica, né? Está acontecendo no corpo, e a semântica é o que está acontecendo nos seus significados, ou seja, o que está acontecendo na sua mente, né? Os significados, o que é significado? Tudo aquilo que você prende na sua mente, ok? Que você tem, que você segura, que você mantém na sua mente. Então, quando a gente pensa de neurosemântica, nós temos uma missão aí que é reduzir essa lacuna do saber e do fazer, ou seja, da mente para o músculo. Pessoas que fazem treinamento comigo já sabem que eu falo bastante nisso. Ó, botou no músculo? Se não tiver aqui, ainda não tá na ação. Tem que colocar na ação. E o meu objetivo aqui, inclusive, é passar um pouquinho para vocês nessa linha, né? A neurosemântica, o Dr. Michael fez um estudo bastante aprofundado sobre sobre todo o processo da hierarquia das necessidades humanas, que é um conceito de Maslow, ok? Então, vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho sobre as nossas necessidades, que começamos lá pelas fisiológicas, depois as seguranças sociais, estima, e da autorrealização. Como eu quero falar para vocês de autorrealização, eu estou trazendo aqui essa pirâmide para a gente dar uma rápida olhada nela. E uma coisa importante para nós pensarmos sobre as necessidades humanas, né, é que até nós chegarmos na necessidade de estima, nós temos aí necessidades de ter e receber. Então, se você para observar, o que acontece? Quando a gente fala das nossas necessidades fisiológicas, né, da nossa segurança social, eu quero, né? Então, é algo que eu quero receber de alguém, né? E eu quero ter. Agora, quando eu entro na parte da autorrealização, eu quero ser e compartilhar. Até chegar na autorrealização, eu diria que costumamos dizer, eu diria que são as nossas necessidades mais, se eu fosse fazer aqui uma analogia, são as nossas necessidades animais. Então, se você pensar, por exemplo, nas nossas necessidades fisiológicas, se você pensar em qualquer animal, vai precisar, né? Tem as necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, tem as necessidades sociais do grupo e também a própria necessidade de estima, embora a estima já está entrando já um pouco mais para a autorrealização. Agora, quando nós chegamos na autorrealização, aí sim você começa a ser humano propriamente dito. Isso diferencia de todo e qualquer animal. Nós não temos nenhum animal que tem uma ambição ou que busca se autorrealizar, ok? E quando você está autorrealizado, o que você quer? Você quer cada vez mais. Quem tem música, quem está autorrealizado na música, ele não tem uma quantidade de música que é suficiente. Bem pelo contrário, quanto mais música, mais ele quer. E ele não quer música só para ele quer música para compartilhar com todos nós. Então, para a gente começar a conversar um pouquinho aqui sobre a autorrealização. Uma coisa interessante também sobre essa pirâmide é que
como o Dr. Michael fala, se Maslow continuasse no estudo da neurosemântica, provavelmente, embora ele perceberia o quê? Que talvez isso não seria uma pirâmide, mas talvez um vulcão. Porque quando nós chegamos na autorrealização, é ali mesmo que a gente expande, é ali que você se autorrealiza e que a sua vida entra na plenitude como ser humano. Estão me acompanhando aí, pessoal? Tranquilo? Ok. Sim, positivo. Positivo, tá chegando bem aí? Legal. Então, para nós começarmos a refletir, alguma vez você parou para pensar um pouquinho como é que você está nessa pirâmide? Como é que estão as suas necessidades fisiológicas? Como é que você está, por exemplo, em relação à sua alimentação? Para você chegar na autorrealização, é legal que as outras necessidades estejam bem resolvidas. Então, você já parou para refletir como é que está a sua alimentação? Você consegue se alimentar legal? Tá indo bem? Você passa por um processo de dieta, eu estou muito magro, eu estou muito gordo, eu não posso comer isso, eu tenho que comer aquilo. A alimentação é algo que está presente o tempo todo algo que está presente o tempo todo na sua vida? É algo que você gasta energia pensando nisso? Opa, se está assim, talvez precise um pouquinho mais de atenção. É claro que é uma necessidade que você não vai deixar de ter. Todos os dias de manhã você acorda na base da pirâmide, você está com fome. Toda noite você chega em casa, volta para a base da pirâmide, está cansado, precisa se alimentar, ok? Mas a ideia é quanto que você gasta de energia nisso. Eu estou falando da alimentação, tem outras coisas. Da mesma forma, segurança. A segurança que você tem hoje te atende, ela é suficiente? Como é que isso está funcionando para você? Quanto você gasta de energia nisso? E assim por diante. Como é que você está com as necessidades sociais, essa necessidade de pertencer? A quantidade de amigos que você tem te satisfaz, está suficiente, né? E como é que você está na necessidade de estima? Você está equilibrado na sua autoestima? Quanto que você necessita de reconhecimento para ficar bem? Ou você consegue se auto-reconhecer e está tudo certo? Não que a gente não seja legal a gente receber um reconhecimento ou um elogio. Tudo bem. Mas esse não é o problema é a dependência, né? O quanto que você depende disso. Porque se você está dependendo de alguém, isso pode dar algum balanço aqui, ok? Então, a ideia é você pensar um pouquinho sobre como é que você está em cada uma dessas necessidades. E, de novo, não é que você vai parar de comer, por exemplo, mas é o quanto que você gasta de energia todos os dias pensando nisso, ok? Que significados você está dando para isso, né? Que significados? Então, você se propõe a não comer muito açúcar e você passa no balcão da sobremesa e eu não resisto, eu tenho que comer. Aí come, depois passa mal porque diz, estou com culpa, não devia ter comido isso, me propus a não comer. Então, são alguns pontos para refletir aí com você mesmo, né? E principalmente porque quando nós vamos realizar o nosso potencial, quando nós chegamos na autorrealização, é porque nós estamos realizando o nosso potencial dentro de nós, fazendo real o potencial que está dentro de nós. Maslow, inclusive, tem uma citação dele que fala o seguinte: se você planeja ser qualquer coisa menos do que aquilo que você é capaz, provavelmente você será infeliz todos os dias da sua vida, ok? Porque você tem um potencial, você tem uma capacidade. Será que você está usufruindo disso tudo? Então, esse é um ponto para reflexão aqui. Agora, como é que a gente faz para chegar na autorrealização, né? Dando uma sequência aqui, nós podemos olhar a autorrealização como função de significado e performance, ou significado e desempenho. Se nós colocarmos significado e performance num eixo, nós vamos ter aqui, no eixo, num significado e no outro, o desempenho. Já foi dito, né, que só a ação cega, só a ação ela é cega, né? E se é só reflexão, também é impotente. Qualquer um deles, isoladamente, ele é inadequado por uma vida de alta qualidade, que é o que todos nós queremos, uma vida de alta qualidade. Então, algumas pessoas, elas são fazedoras, elas estão aqui na performance. Então, elas são fazedoras, elas estão sempre fazendo.
Então, elas fazem o tempo todo, estão fazendo. O que acontece? Se eles agem cegamente, estou indo para o extremo, isso por si só pode levar para o esgotamento, para a exaustão, né? E com o próprio estresse, e isso acabam trabalhando, fazendo, mas não levam a lugar nenhum. Daí, no final das contas, eles acabam indo a objetivos que acabam não valendo a pena. Por quê? Porque eles estão focando muito na performance. Por outro lado, se a gente para observar, e provavelmente vocês conhecem pessoas que são bastante fazedoras, né? Por outro lado, também tem as pessoas que são muito pensadoras, que elas estão aqui no significado. Elas refletem, elas consideram, elas pensam, né? Pensam nas possibilidades, elas pensam, inclusive, possibilidades contra os custos, elas pensam nas coisas, elas obtêm opiniões de outras pessoas, elas leem, elas pesquisam, ok? O que acontece? Mas somente refletir é impotente por si só, né? Se você só ficar refletindo, o que vai acontecer? Não vai levar nada se você não tiver a ação. E da mesma forma termina em desilusão, em decepção, porque você pensa, mas não realiza. Então, nenhum dos dois sozinhos é eficiente, é eficaz do ponto de vista de autorrealização, né? Até para você mesmo no teu dia a dia. Então, nós precisamos de ambos, tanto do significado como também da performance, né? Os dois são importantes, o desempenho também, né? E esse tem sido o foco da neurosemântica, justamente desde o início, unificando o que nós sabemos, né, com aquilo que nós colocamos na prática, com o que nós fazemos. E reduzindo esse gap, essa lacuna do saber fazer, como eu estava falando para vocês ainda há pouco, ok? Então, viver uma vida, né? A ideia é o quê? É você fechar essa lacuna do saber fazer para viver uma vida com maior qualidade, com maior efetividade, ou seja, tornar real aquilo que você tem nos seus pensamentos, nos seus sonhos, né? Nos seus potenciais mais elevados, ok? Então, você pode começar a fazer já, a partir daqui, uma rápida reflexão de como é que você se percebe aí dentro dessa questão do significado da performance, onde é que você está atuando mais, ok? Que essa é uma combinação para chegar para a autorrealização, que é o que a gente já vai falar em seguida. Então, quando nós colocamos aí no eixo, né, do significado, que é o eixo da semântica, né, você tem desde significados mais baixos até significados mais elevados. Deixa eu apresentar uma outra tela aqui, que eu acho que vamos evoluir um pouquinho aqui. Então, nós temos aqui o eixo do significado. No eixo do significado, o que nós temos aí? Identidade, capacidade, intenção, tudo aquilo que é significado. Então, você bota no eixo do significado tudo aquilo que é significativo para você, né? E a ideia é o quê? É você ir se movendo do baixo significado em direção ao mais significativo. Já no eixo da performance, o que acontece? A gente começa se movendo aqui da incompetência, ok? Para incompetência, da incompetência inconsciente para competência consciente, ok? Da incompetência consciente, depois para competência, depois para performance, ou seja, uma especialização, para chegar aqui na ponta, na maestria. Michael costuma falar que para você chegar na maestria, né, nesse nível de maestria, você precisa ir pelo menos uns 10 anos dentro de experiência, trabalhando e estudando dentro, ok? Não é para você adquirir maestria, não é uma coisa que de repente você faz da noite para o dia. Eu não vou entrar no mérito se é 10 anos ou não, tem alguns estudos que falam nisso, não vou entrar no mérito, mas uma coisa vocês vão convir comigo que provavelmente não será em uma semana, ok? Então, esse é um ponto importante para a gente refletir. Eu tenho refletido, aliás, muito com as pessoas que eu tenho conversado. O que eu percebo, né? Eu não tenho visto, e aí está no meu campo, eu deixo aberto aí para vocês, se vocês quiserem depois me escrever para falar um pouco sobre isso, vai ser muito bacana. Às vezes me dá a impressão de que as pessoas não estão mais evoluindo para a maestria, né? Pelo menos assim na média. Né? Quando eu olho para as pessoas, eu tenho a percepção de que se vai para o desempenho, até chegar a um desempenho próximo do alto, mas não evolui
para um desempenho de você ser realmente top naquilo, né? Se você tem dúvidas sobre isso, basta você pensar, né? Pega algumas profissões e observa quantas pessoas que são realmente top que você conhece, que têm um nível de maestria nessa área. Provavelmente você não vai ter muitas pessoas. Então, isso é uma coisa que eu realmente tenho me chamado a atenção. A partir do momento que você começa a ter resultado com aquilo que você está fazendo, pode estar levando a uma certa acomodação. Então, essa é uma reflexão que eu tenho feito e não tem nenhuma base científica, porque é uma percepção mais intuitiva do trabalho que eu faço junto às pessoas. Eu não tenho nenhuma estatística sobre isso. Até tenho curiosidade, em algum momento talvez até faça alguma coisa nesse sentido, ok? Então, se nós pararmos para pensar, nós temos aqui alguns quadrantes, né? Vamos lá. Então, nós temos aqui o primeiro quadrante, que é o quadrante do não desenvolvimento, não desenvolvido, o quadrante da estagnação também, eventualmente, a gente poderia chamar assim. E é aqui que todos nós começamos. Quando nós começamos, a gente não tem significado, nós não sabemos, não, né? Quando você nasce, você não nasce sabendo como o mundo é, o que o mundo é, e também você não tem competência, você não sabe fazer nada. Aliás, a gente nasce assim muito dependente. Eu estava falando ontem, inclusive, com um treinamento que eu estava dando, estava conversando com as pessoas, que nós nascemos ao contrário dos animais. Eu estava vendo um filme outro dia, um vídeo das tartaruguinhas nascendo, e elas já nascem, ela sai do ovo, mamãe tartaruga não está por perto, ela nasce e tem que sair lá debaixo do fundo da areia, e ela já sai correndo em direção ao mar. E é fantástico, e ela entra na água e ninguém está lá ensinando ela a nadar, ninguém diz que ela tem que ir lá, né? Agora, o contrário de nós, né? Então, se você deixar alguém lá no berço, um bebê no berço, sem alimentar, sem cuidar, então a primeira coisa que a gente aprende quando nasce é chorar, e através do choro a gente começa nosso primeiro nível de comunicação, e pedindo, quando chora, mamãe e papai sabem que precisa de alguma coisa, não é verdade? Então, esse é o nosso primeiro quadrante. Nós nascemos assim, ok? Nós não sabemos o que significa nada e também não podemos fazer nada. Isso é da nossa condição humana. Nós somos completamente ignorantes e dependentes, ok? E tudo bem, isso faz parte do processo também. E a partir daqui você começa a se desenvolver, né? Desenvolver a mente, desenvolver o corpo, né? Para desenvolvimento cognitivo e comportamental. Agora, aqui também, nesse quadrante, eventualmente você pode morar. Se você não continuar a aprender, não procurar se desenvolver, se desafiar, o que acontece? Você vai ficar morando aqui nesse quadrante, se você não quiser sair da sua zona de conforto, ok? E a gente conhece pessoas que estão muito bem ali e preferem. E tudo bem, gente, não estou aqui criticando ninguém, é simplesmente uma percepção e um desejo de cada um, ok? Agora, no quadrante 2, se nós analisarmos aqui, o quadrante 2 ele avança, observem que ele avança para a performance e para o desempenho, mas ele não tem um significado, vocês estão vendo? Se isso é um eixo, então eu tenho alta performance, alto desempenho, mas eu tenho baixo significado, ok? Quando nós avançamos para aqui, que são os desempenhadores também, nós vamos ir para essa direção. Basta que você comece a aprender alguma coisa, você já está indo nessa direção, fazendo alguma coisa, né? Então, aqui, quando nós avançamos nessa linha da performance, é onde você começa a desenvolver os seus comportamentos, as suas estratégias, né? E aí, à medida que você vai desenvolvendo conhecimento e estratégias, você vai tendo também vários domínios, né? Em várias áreas, naquilo que você se propõe a fazer. Quanto mais você se desenvolve nessa área em direção a esse quadrante, mais você se torna um performador, um desempenhador qualificado, ok? Que era aquilo que eu estava falando ainda há pouco para vocês. Quanto mais você vai nessa direção, provavelmente você vai achar cada vez mais formas de você aumentar a sua competência, porque performar, desempenhar tem a ver com competência, como eu estava falando ainda há pouco para vocês. Se você mora aqui, quando exagera muito na atuação, provavelmente você vai se tornar reativo, porque qualquer coisa que acontece eu faço, e até mesmo compulsivo, né? Então, uma pessoa que é compulsiva em performar, bem no extremo, a gente vai ter provavelmente um workaholic aqui, né? Alguma coisa nessa linha. O que mais que eu poderia falar também para vocês sobre isso, né?
Uma coisa importante aqui também, né? Se você desempenha e faz, em algum momento também você pode ficar exausto, literalmente, ok? Então, vai ficar exausto e vai jogar muita força, né? Muita força naquilo que você está fazendo e pode tornar, se não tem um significado alto, isso pode tornar as coisas ainda piores. Porque o que acontece? Quando você põe muita energia, quando as coisas não estão acontecendo e você põe muita energia na mesma direção, geralmente quem está nessa área que percebe que as coisas não estão indo bem, qual é a solução na percepção dele? Eu vou fazer mais, porque quando eu faço mais, aqui é que está a solução. Mas, na verdade, não necessariamente. Se está faltando significado, provavelmente precisamos aqui subir em outra direção. No terceiro quadrante, nós temos os criadores, os sonhadores, ok? Ou seja, é alto em significado e baixo em performance. Então, como é que você se move na direção da alto nível de significado, né? Você se move para esse lugar sonhando, imaginando, né? Partindo em voos, inclusive, de fantasia. Se a gente está pensando aqui em performance, né? Em objetivos sonhadores como objetivo, é por aí que você vai. E provavelmente quem está nesse extremo que a gente está colocando aí tem um zilhão de ideias, tem muita ideia. Muita ideia. Vocês devem conhecer pessoas assim também, que têm muitas ideias, não é legal? Às vezes você está lá quebrando a cabeça, você fala com elas, pode fazer assim, pode, são um mundo das possibilidades. Então, dá para fazer um trabalho legal. Então, normalmente você gasta muito tempo, você gasta o tempo usando a sua mente como estilo principal, ou seja, em vez de fazer, você está no modo de pensar. E à medida que você se torna um sonhador, naturalmente surgem todos os tipos de ideias, de esquemas, né? À medida que você vai avançando. Como alugar, como pagar. Opa, isso, bacana, muito bom. Se você mora aqui, você pode ficar viciado em sonhos. E em algum momento, né? Sonhos, opções, alternativas, ideias, criatividades. Então, é aqui que você vai estar morando. E o detalhe é que se você fica ali, provavelmente você vai gastar pouco tempo atuando, fazendo, realizando esses sonhos, colocando eles na prática. E com isso, em algum momento você pode ficar frustrado. Por quê? Porque você vê que as suas grandes ideias nunca valem nada, elas não acabam não se colocando, concretizando. E em muitos casos ainda, eu ouso dizer que você pode ver uma outra pessoa executando a sua ideia. E isso leva mais ainda para a frustração, porque você vê que o outro executou, teve resultado e você não, ok? Então, mas como eu falei antes, pode cair também numa desilusão em função disso, né? Então, quando a gente pensa em extremos, né? Nenhum extremo, às vezes, é muito saudável. A ideia é o quê? A gente buscar um equilíbrio. Quando você busca um equilíbrio, o que nós temos aqui? Nós temos os autorrealizadores. O que é o autorrealizador? É alto significado e alta performance. Então, se você mora aqui, você cria uma sinergia, um equilíbrio entre significado e atividade, de performance e desempenho, ok? Geração de ideias com implementação, ok? Então, a ideia é o quê? É sintetizar o significado e o desempenho e mesclar o sonho com fazer pragmaticamente. Bacana? Ter a experimentação daquilo que você está se propondo a fazer. O sonho e a ousadia se unem com uma síntese que permite que você realmente realize, né? Que faça coisas que são significativas para você. Faz sentido até aqui, pessoal? Estão me acompanhando? Ok, muito bem. Agora, vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui, né? Então, se eu penso agora em autorrealização, qual é o fluxo da autorrealização? Deixa eu falar uma coisa antes aqui. Então, só para reforçar aqui, o exagero do significado leva para os sonhadores, ok? Já o exagero... Muito bom. Tem algumas coisas que funcionam tão bem quando a gente faz, mas quando você coloca aqui, você descobre que não foi tão bom assim. Então, vamos lá. E o exagero da performance, né? Então, isso também não é saudável, como eu acabei de colocar. E quando você tem, então,
alto significado e alta performance, você tem a performance máxima, ou seja, tem a autorrealização, ok? Então, para mostrar para vocês numa outra imagem, um pouquinho nessa linha, qual é a ideia? A ideia é que você cresça nessa direção, o máximo que você consegue, ok? Criando, tendo significado, dando significado para aquilo que você deseja fazer e performando esses significados. Então, de novo, só para a gente olhar o que nós acabamos de falar, né? Então, o que acontece? Qual é o caminho aqui, né? Para chegar no autorrealizado, é justamente esse caminho aqui, de você sair do nível de baixo significado, né? Ou seja, significado sendo, né? Performando, fazendo, até o alto significado. Então, para você entrar, lembra da pirâmide para chegar lá na autorrealização? Esse é um caminho que você pode estar se utilizando, ok? Algumas perguntas, né? Então, vamos lá. Eu vou traçar um objetivo, Leonir, eu estou pensando aí na minha vida, né? O que você quer refazer, quer pensar sobre os seus significados, sobre os seus objetivos. Como é que você coloca isso dentro dos quadrantes, né? Que tem algumas perguntas. Vamos pensar em termos de significado. Quanta reflexão é necessária sobre esse assunto? Quanta informação eu preciso? Quanta informação eu já tenho? Quanto mais é necessário antes de agir? Qual é a qualidade do meu reflexão? Estou com um pouco de sotaque hoje aqui. É de alta qualidade ou estou andando em círculos? Porque esse é um risco que acontece. Às vezes você fica, né? Não, mas não tenho o suficiente, eu preciso de mais informação, mas não realiza, não sai do lugar, ok? O contrário também é verdadeiro, né? Então, analisar o seu objetivo sobre o enfoque da performance também é importante. Vamos lá. Essa atividade se encaixa e está alinhada com os meus valores e significados mais elevados? Isso é algo que eu realmente quero fazer? Isso se encaixa com os meus talentos? É algo que eu gosto de fazer, posso desfrutar? É provável que eu goste em um futuro próximo? Como essa atividade será afetada por minha identidade e como afetará a minha pessoa? Então, aqui nós temos dois conjuntos de perguntas, entre tantas outras que você pode fazer, que você pode refletir sobre o que você está fazendo hoje. Quais são os objetivos, no que você está botando foco? Né? Então, fazer essa reflexão. Provavelmente, se você se encaixa mais no significado, vai valer fazer aquela reflexão sobre as perguntas de significados. Ou o contrário também é verdadeiro, ok? Agora, vamos lá, o que é a autorrealização, né? Então, a autorrealização é ser o melhor você que você pode ser. Isso é ser autorrealização, né? Nisso que nós trabalhamos, esse é o nosso foco, o nosso objetivo, a nossa meta, nossa missão na neurosemântica. É para isso que a gente está aqui, para isso que a gente estuda, para isso que o Michael, né? Essa é a grande visão nossa, né? Agora, realizando-se ou fazendo real o que está dentro de você como potencial. Como é que a gente faz isso? Criando grandes significados e executando esses significados, ok? Se você só tiver significado, não vai chegar lá, e se você só fazer, também provavelmente em algum momento vai dar ruim também. Então, a ideia é fazer essa junção. Então, eu quero trazer aqui algumas perguntas para você se perceber onde você está, ok? Então, vamos lá, deixa eu seguir aqui um pouquinho. Você acha que você é significativo, valioso e importante? Então, vamos ver quantas dessas perguntas você responde sim, para você ter uma noção em que nível que você está aí de significado. Você sonha, imagina, usa sua mente para investir valor naquilo que você faz? Será que já temos 2 sim aqui? Quando você tem uma pessoa, quanto que você tem de uma pessoa de bom senso, de um sonhador, de um criador, né, de um criativo? Quanto do seu tempo você gasta sonhando com grandes ideias? Quanto do seu tempo você gasta pesquisando livros ou refletindo através de ideias? Eu quero falar para vocês que eu tive uma oportunidade na minha vida onde, vamos dizer, eu me senti em xeque um pouco com a questão de significados. Eu trabalhava na área de marketing, na verdade, eu era secretária de um diretor de marketing, e
Eu não lembro em detalhes como é que era o contexto, mas a gente estava conversando e ele, assim, muito simpaticamente olhou para mim e disse: Leonie, você não tem perfil para trabalhar na área de marketing de jeito nenhum. Eu, hã? Não que eu tivesse alguma inspiração, eu estivesse sonhando, mas não me achava desqualificada. Eu disse, você não tem criatividade nenhuma. Eu disse, oh, meu Deus do céu, meu mundo caiu. Eu acho que isso pegou tão forte para mim, que eu acho que por isso que a última atividade que eu tive como funcionária foi como gerente de marketing. Eu acho que foi isso que pegou, que fez com que eu acabasse parando nessa área. Mas foi muito legal ele fazer essa colocação, porque confesso que eu fiquei chocada num primeiro momento. Não que eu me achasse muito criativa, mas eu acho que eu nunca nem tinha pensado, né? Então, talvez não tinha botado foco nos significados. E a partir dali eu comecei a botar um pouquinho mais de foco. Então, às vezes essas coisas dão um baque aqui, mas ajuda. E performance, como desempenhador, como é que você está? Você age, faz as coisas acontecerem? Você traduz as suas ideias em comportamentos e as executa? Quanto de um executor você é? Será que já temos 3 sims aqui? Quanto de um movimentador, agitador, uma pessoa que faz as coisas acontecerem? Quanto do seu tempo você está ocupado com atividades, com as coisas a fazer? Gastando toda a energia em vários projetos ou socialização? Então, aqui nós temos algumas reflexões para vocês até aqui. Então, eu queria dar uma base de autorrealização para a gente poder fazer uma transição aqui para liderança. E eu quero pedir para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, anotem que daqui a pouquinho a gente já vai abrir para fazer algumas perguntas, ok? Estão comigo aí, todo mundo? Tranquilo? Ah, bacana. Vamos lá, posso continuar então? Ou vocês já querem que eu pare por aqui? Posso parar também, não tem problema. Então, vamos em frente. Como é que a gente traduz tudo isso para a liderança, né? Como é que a gente... Tudo bem, Leonide, isso é importante para a gente como na nossa vida. Como é que isso fica no âmbito da liderança, no âmbito das empresas, quando eu estou trabalhando dentro das empresas, né? Quando eu como líder com a minha equipe. Como é que nós fazemos isso, né? Vamos começar aqui com uma citação do Dr. Michael Hall, que é a liderança e a capacidade de influenciar pessoas a liberarem seus potenciais e poderes mais profundos que contribuem para a visão compartilhada. Eu adoro essa definição, ok? Então, eu venho numa jornada de desenvolvendo liderança já há um bom tempo e é muito bacana, acho que o que é mais gratificante é trabalhar com os líderes nessa linha de despertar realmente, eles terem essa percepção de despertar nas pessoas, né, de liberar os seus potenciais. Então, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, que foi outro dia com liderança, foi outro dia mesmo, né, eu falava com os líderes da importância de se fazer elogio e a dificuldade que as pessoas tinham em fazer elogio. Claro, né, principalmente na nossa região, que nós temos aqui uma cultura europeia, então era mais ou menos assim, né? Eu perguntava para eles, pois é, né? Mas quando faz alguma coisa errada, você não fala com eles? É claro que eu tenho que corrigir, evidente. Mas e você não dá um elogio? Ah, eu não preciso dar elogio, se eu não estou falando nada, é porque está tudo certo. Ok? E aí eu conversava com as pessoas, quanto de elogio você recebia em casa, esses líderes, na cultura, né? Nossa cultura aqui, quanto que você recebe de reconhecimento, de elogio em casa? Então, observem que eu estou falando de elogio, não estou nem chegando lá na liberação de potencial, tudo isso, né? Estou numa linha bem básica aqui. Então, por ali a gente já começa a perceber a importância de começar a fazer todo esse trabalho. E, é claro, pela primeira vez na história, nós temos aí várias gerações trabalhando juntas. E, além de ter várias gerações trabalhando juntas, nós temos o advento do acesso à informação e da evolução tecnológica. Então, não dá mais para continuar do jeito que você quer, você tem que andar junto, se você é líder, tem que andar junto para conseguir acompanhar, ok? E o legal também é que cada vez mais nós temos líderes cada vez mais jovens, e isso também é legal. E líderes gerenciando gerações anteriores, que também é um desafio bastante grande. Então, vamos lá. Então, o que é liderança com autorrealização? Então, é função de significado e performance para chegar na autorrealização. Ou seja, o que é a liderança com autorrealização?
é apoiar a equipe para serem o melhor que eles podem ser. Não tem muita novidade aqui, né? E levando-os a autorrealizar-se ou fazendo real o que está dentro de cada um como potencial. Não é fantástico isso? E como é que a gente faz isso? Criando grandes significados e executando esses significados. Ok? Simples assim, só que não. Ok? Então, é muito importante quando a gente fala de liderança com autorrealização, de botar foco nas pessoas. Esse é o primeiro ponto, né? Botar foco nas pessoas. E sair um pouco das tarefas e dos processos e pensar nas pessoas. Que esse é um grande desafio do líder, né? Delegar e ter tempo para as pessoas. Eu costumo perguntar o seguinte: você tem o seu liderado na agenda? É claro, né, Leonira? Eu tenho que sentar toda semana para ver se ele está dando resultado, para ver se ele atingiu as metas de vendas. Não é dessa agenda que eu estou falando. É aquela agenda para você sentar, para conversar, para entender, estabelecer metas de desenvolvimento dele, saber aonde ele quer chegar como profissional, né? Para que você possa realmente poder contribuir com ele. Senão, não. Eu costumo fazer uma outra pergunta: como é que você quer que os seus liderados lembrem de você lá no futuro? Será que você quer que eles lembrem de você como um cara que, graças a Deus, eu saí de lá, coitado daqueles que ficaram? Ou será que você quer ser lembrado como alguém que foi significativo, que contribuiu, que fez a diferença? Vocês todos aí, se para pensar nos líderes que passaram pela vida de vocês, você tem um líder assim que fez diferença na sua vida? Provavelmente sim. Eu desejo que não tenha tido outro, ok? Então, mas que você... E é gostoso quando você percebe que tem, poxa, e aí, você trabalhou com fulano? Nossa, mas essa pessoa fez tanta diferença na minha vida, até hoje, às vezes eu ligo para ele, né? Ou não fala, mas não tenho contato com ele, mas ele está sempre aqui, ó, no meu coração guardado, ok? Então, são alguns pontos para você começar. Se você quer entrar nessa liderança, essas são algumas reflexões básicas. E como é que funciona, então, o eixo do significado da performance da liderança? Então, nós temos aqui, na base, né, com baixo significado e baixa performance, o não comprometido. Quando eu chego numa empresa que o gestor, o empresário, né, vem conversar comigo, minha equipe está desmotivada, não está entregando resultado, o que está acontecendo? Está aqui nesse quadrante. Nós passamos uma época aqui na nossa região, e eu percebo que isso foi no Brasil como um todo, quando eu conversando com outras pessoas também, de que assim, a fala deles assim, poxa vida, não dá, tinha uma escassez de mão de obra muito grande. E aí, o que eles diziam? Qualquer 50 reais o cara vai para outro lugar. O que isso quer dizer, pessoal? Não tem significado, eu não faço diferença aqui dentro dessa empresa. Tanto faz se eu estou aqui ou não estou aqui. Então, se me oferecem mais, eu vou para lá. Ok? Aí, de outra forma, a pessoa assim, eu não sei se eu estou no caminho certo, mas eu vou conversar, eu não sei se eu estou no caminho certo, eu não sei se eu não estou dando resultado, meu líder reclama que eu não estou dando resultado, mas também o que acontece? Está faltando aqui toda a parte da performance. Como é que o gerente age aqui, né? Como é que o líder gerente age aqui? Não adianta só líder com as pessoas, você precisa gerenciar também, lembra do equilíbrio? Então, o que acontece aqui? Tem que ter método, tem que ter eficiência de tempo, né? Como é que fala para mim? Indicadores, né? Você precisa de indicadores. As pessoas, se você quer liderar, nessa época de home office, deu tilt na cabeça de muitos líderes. Por quê? Porque não tinha indicadores claros de performance. E aí fica aquela insegurança, aquela desconfiança. Será que está performando? Será que não está? Mas quais são os indicadores? Está entregando o resultado? A pessoa está... Mas ele está com tempo livre. E aí? O que você está dando a mais para ele? O que você está atribuindo mais de responsabilidade para que ele possa se ocupar? Okay? Então, quando nós chegamos aqui no não comprometido, está faltando significado e está faltando performance também, indicadores claros, né? Quando o caminho do comprometido e do engajado, né? Eu gosto mais de falar de engajamento do que de comprometimento, porque o engajado é aquilo que a gente falava antes, que era vestir a camisa. Ele está junto com a empresa, tá? Para qualquer direção nós estamos juntos. O resultado é muito maior, mas para isso precisa ter significado e precisa ter clareza dos indicadores. Quando a gente pensa numa organização em termos de significados,
Os significados maiores são o quê? É a visão, é a missão, né? Ter os objetivos claros, ter a direção, dar essa direção. Não tem como as pessoas se engajarem se elas não sabem para onde elas estão indo. E não adianta você dar grandes objetivos, visão, missão, se você não definir os indicadores, não colocar o passo a passo ali, ajudar eles nessa desenvolver, né? Desenvolver a competência e colocar indicadores claros, ok? Quando eu falo indicadores, é que as pessoas têm que ter clareza do que é esperado delas, em todos os sentidos, ok? Uma das coisas que nós temos percebido dentro das empresas é o quê? A importância das soft skills, ou seja, dos comportamentos. Então, precisa dar significado, precisa ter muita clareza para que as pessoas se engajem, ok? Estou seguindo aqui, gente. Já vamos parar para conversar. Tem tempo ainda, Gerson? Estou avançando aí, né, Gerson? Meu Deus do céu, daqui a pouco o Gerson me corta aqui. Estou terminando, Gerson. Tem tempo sim, pode ir tranquila. Posso ir? Gente, só falta mais umas 45 slides, é rapidinho, tá? Então, vamos lá. E como é que um líder, né? Um líder desperta uma nova visão de futuro. Como é que um líder faz isso? Então, para você refletir se você está fazendo isso também, né? Então, inspirando uma nova visão das possibilidades, comunicando os valores e benefícios da mudança para um novo futuro, ok? Não adianta só dizer faz. Você tem que dizer por que isso é importante, né? Quais são as possibilidades, quais são os ganhos de nós irmos nessa direção, né? Comunicar os valores, comunicar os benefícios dessa mudança para o futuro, definindo os enquadramentos, ou seja, dando novos significados desse novo futuro, convidando a uma mudança dos velhos rumos para caminhos para o novo, ok? E também empoderando as pessoas para subir e assumir esse desafio, né? Fazer esse convite. Todas as pessoas gostam de desafio, em maior ou menor grau, mas todas as pessoas gostam de desafio. Então, para as pessoas se sentirem realizadas, se sentirem bem, é importante ter uma visão de que às vezes não é porque tudo é muito fácil. Normalmente as pessoas se sentem mais realizadas, mais autorrealizadas, mais felizes com o seu trabalho, mais satisfeitas, quando elas passam por um grande desafio. Principalmente quando elas passam por um grande desafio e elas conseguem resolver isso. Pensa num desafio que você teve no seu trabalho, que você conseguiu superar. Provavelmente você vai ter aí uma percepção que mesmo que foi difícil e tudo mais, mas trouxe muito significado para você, ok? Então, liderança é o que você faz com as pessoas e não para elas. Então, muitos líderes ainda têm essa percepção de que eu tenho que fazer para elas. Não, é com elas, é trazê-las juntos. E aqui eu quero fazer uma referência na liderança 1 a 1. Então, não dá para você liderar todos juntos. É a história que eu falei ainda há pouco de ter o seu liderado na agenda. É olhar para ele, onde é que ele está no nível dele de desenvolvimento, né, de competência, como é que quais são as aspirações dele, quais são os desafios que você vai propor para ele para esse ano. E quais os desafios que ele está se propondo também, ok? Então, vamos lá. Você está pronto para ser um líder autorrealizado? Está pronto para liberar os mais altos potenciais da sua equipe? Algumas coisinhas rápidas para você fazer mais uns cheques aí. Eu acredito no acesso ao poder e usá-lo para atingir os objetivos importantes. Quando a gente fala de poder, aqui eu não estou falando de poder de status. Opa, agora eu sou presidente. Não, não é desse poder. É o poder interno seu, o poder como pessoa, né? O seu poder como pessoa, para usar para atingir isso, como atingir seus objetivos importantes. Vai fazer um chequezinho aí? Eu me sinto confortável em partilhar o poder e a autoridade em questões importantes com os colegas de trabalho e funcionário? Eu não. Guardo tudo aqui. Imagine, eu vou compartilhar depois. Eles vão fazer e eu vou ficar para trás? Não, né? Eu deixo que todos saibam o que está acontecendo em toda a organização. Essa é uma questão que eu vejo muito dentro das organizações, né? Falta informação. A informação, ela não é democrática, né? Não passa todo... As pessoas não sabem o que está acontecendo. Lembrem-se o seguinte, a organização, ela é um sistema, ela é um organismo, né? Vivo. Qualquer parte que mexe aqui, por menor que seja, ela dá reflexo em todo o restante.
Então, se as informações, né, se as pessoas não sabem o que está acontecendo, eu posso fazer alguma coisa aqui que vai repercutir lá na frente. E pior, nós só vamos descobrir isso quando chegar lá no cliente, olha só. Então, quanto mais as pessoas saberem o que está acontecendo, tanto melhor. Vá colocando seu cheque aí. Eu foco em incentivar as pessoas, eu procuro maneiras de dar aos colaboradores visibilidade e crédito, ok? Essa semana ainda ouvi de uma pessoa dizendo assim, olha, Leonir, eu não falo mais nada. Por quê? Eu dou as ideias, ele vai lá e diz que é a ideia dele. Opa, dá ruim, ok? Então, quebra o respeito, quebra a confiança, legal? Eu conecto as pessoas com outras pessoas que são influentes. Gente, tem coisas que de repente não está na minha alçada, mas eu sei que o gerente lá da outra área é muito bom nisso. Eu posso fazer esse contato para que ele possa ir lá e ter essas informações. Eu sei como treinar pessoas para facilitar-lhes o acesso aos seus conhecimentos e habilidades. Olha que bacana isso. O poder é aumentado doando? Aqui tem algumas questões. Eu tenho mais algumas rapidinho só para a gente terminar. Faz parte daqueles 45 slides, tá, Gerson? Vamos lá. Eu delego o máximo que eu puder e em seguida acompanho, monitorando e apoiando. Gente, delegar é um tópico para a liderança. É um tópico. Quanto que você tem de uma pessoa que gosta do processo, que gosta de estar envolvido. Você delega, mas não delega tudo? As pessoas têm que vir e ficar perguntando para você as coisas, ok? Então, para pensar aí. Quando você delega também a responsabilidade dentro daquela alçada que está. Então, isso é fundamental. Né? Alguns líderes, eles começam a delegar, mas chega um ponto... mas eu preciso controlar tudo, eu preciso estar segurando. Acontece uma coisa também, às vezes a pessoa é promovida, ela chega à liderança através da promoção. E quando ela chega na liderança através da promoção, ela vem do operacional, de alguma maneira, em algum nível de operacional. E aí, como é que faz para largar o operacional para chegar nesse nível de delegar efetivamente? Eu sei como quebrar uma habilidade em suas partes componentes, mental, emocional, verbal, comportamental, né? Então, se tem uma habilidade, eu consigo quebrar ela em partezinhas menores, eu considero todos esses lados. Eu estou disposto a passar pela fase desajeitada enquanto eu pratico e, eventualmente, tornar-me congruente e elegante nas habilidades. Pessoal, quando para todos aqui que já aprenderam a andar de bicicleta ou aprenderam a andar de carro, com certeza vocês sabem que tem um momento em que a gente deixa o carro morrer, tem um momento que a gente leva uns tombaços de bicicleta que se rala todo, né? Mas se nós pararmos ali, nós nunca vamos chegar dirigindo numa grande estrada, né? Numa 101 da vida aí, ou qualquer outra. Estou falando 101, que ela corta o Brasil todo mundo conhece. Mas para isso a gente tem que passar. Uma coisa que eu percebo às vezes é que quando é para desenvolver um comportamento, aprender alguma coisa que não seja algo, né, mais de colocar na mão mesmo, as pessoas pensam o seguinte, basta falar e é suficiente. Não, tem que praticar. Às vezes eu brinco com os líderes, né? Leonir, esse feedback não está funcionando. Quanto você treinou essa semana de feedback? Quantas horas você gastou treinando feedback? Quantos feedbacks você escreveu para treinar, para saber como é que a tua mente está funcionando? Porque quando você escreve, você consegue perceber como é que a mente funciona. Quantas quantos colegas você recrutou aí para você trocar uma ideia contigo, fazer papel de liderado, para fazer um roleplay aí com as pessoas, ok? Então, passe por isso, passe por tudo isso. Então, gente, até aqui para vocês refletirem, né? Então, minha ideia aqui para vocês é trazer essa reflexão. E agora, para a gente fechar no 45º slide, não é bem ainda, falta, tem mais alguns ainda. Eu quero voltar para aquela pergunta mais uma vez, né? Só para você refletir mais um pouquinho. Se você pudesse, né? Se você fosse dar um significado à sua liderança, e esse significado fosse robusto, profundamente relevante, qual seria esse significado? Né? Então, agora que você já entendeu lá na frente, você não tinha, talvez faltava não tinha toda essa informação de significado, de performance, mas agora você tem. E aí, como é que seria essa resposta? Né? E se você tem esse significado, escreva porque vale a pena, ok? E eu quero concluir aqui
com a mensagem do Dr. Michael, que é o desafio da liderança. Então, nós precisamos de um novo tipo de líder que possa lidar com os desafios da liderança. Afinal, a liderança não é para os fracos de coração. Liderança não é um passeio no parque. Não é para aqueles que possuem baixa energia, baixa inteligência, baixa paciência, baixa paixão ou baixa empatia. A liderança do tipo e qualidade da liderança autorrealizada é um desafio para quem você é, o que você pode fazer, o seu senso de destino. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para o final aqui. E quero abrir, né, Gerson, não sei se a gente pode ainda abrir para fazer perguntas, né? Eu vou parar de compartilhar a tela aqui, para que a gente possa... Sim, podemos abrir para fazer perguntas. Enquanto isso, eu vou pedir para que as pessoas mandem cadastre lá, mande uma mensagem no chat dizendo o seu nome, de onde está falando. E, por favor, abram seus microfones. Nós reservamos essa noite exclusivamente para uma palestra da neurosemântica. E Leonira, uma expoente no meio da nossa comunidade, uma das integrantes da nossa diretoria, e não podemos perder essa oportunidade, porque, gente, é muito difícil entrar na agenda da dona Leonira. Que nada, que nada. É que você não está no meu lugar, que fica perseguindo a dona Leonir há 6 meses. Então, olha para vocês verem o desafio que é. A Alda depois conta os detalhes. Mas eu não tenho precisa, Alda, não precisa, não é assim, não é assim. Vamos lá, tá? Vamos lá. Dos bastidores eu conto para vocês os detalhes, tá? Mas eu gostaria de que alguém tem alguma pergunta, gostaria de fazer algum comentário, pedir alguma solicitação para Leonira. Aproveite, porque é de extrema... Eu gostaria. Por favor. Eu gostaria de fazer um comentário aqui. Em primeiro lugar, parabéns, Leonir, pela sua performance, assim, pela sua palestra com todas as slides e tudo que você realmente foi muito proveitoso, muito conteúdo de altíssima qualidade. Você falando em maestria, para mim você já chegou lá. Agora vamos parar de rasgar confete, mas jogar confete, mas é verdade, que eu estou falando de coração, né? Muito legal. Obrigada. E o que eu vejo assim nas corporações, nas empresas, é realmente aquilo que você, dentre tantas coisas que você falou, a confiança, né? A confiança entre as pessoas, de você compartilhar uma ideia, de você, né, compartilhar algum sentimento que você está tendo naquele momento que de repente nem é legal do teu chefe, ou assim você está chateado. Então, mas principalmente no sentido, né, no contexto das ideias para que a empresa cresça, né? E aquela coisa aquela meritocracia que a gente aprendeu muito no passado, que está cada vez as grandes corporações elas abandonaram um pouco no sentido individualista, né? A equipe, obviamente, a equipe são todos líderes, né, de uma certa forma, para que a empresa avance cada vez mais. Eu me lembro de uma coisa, eu vou falar uma coisa, muitos anos que eu vi, isso gravou, eu não esqueci. Para mim tem alguma coisa a ver assim com relação de cultura, né? Na verdade, tudo é cultura, né? Estamos inseridos nela em todos e com as suas diferenças, com as suas distinções, né? Mas tem um jornalista chamado Alexandre Novaes, eu não sei se ele ainda está vivo, e ele era um cara que conhecia também muito dos indígenas, né? Indigenista, chama, né? Como é que é o camarada que conhece E ele falava, ele uma vez disse assim que o homem branco, né, que a civilização branca tem que aprender muito com o índio, né? Porque o índio não tem nada a ensinar, muito ao contrário. Ele falou, olha, eu vou falar 3 coisas. Uma, o índio não tem chefe. Se você dá uma ordem para ele, ele vai dar risada, vai dar de costas e vai fazer o que ele quer, né? Segundo, ele não detém conhecimento. Isso. Tudo que um sabe, né, ele é compartilhado. Apesar de você ter como é que chama, os xamãs, você tem o líder, né? O chefe que eles chamam é por ser um ancião, por ter o conhecimento, toda a experiência de vida, né? Então, eles compartilham até as crianças, quer dizer, é uma coisa que ele não tem a noção do poder, né? Porque o conhecimento as pessoas detêm para ter o poder sobre o outro. O índio ele não tem isso.
né? E outra, ele é autossuficiente, né? A gente não é. Se você soltar ele se vira com o que ele tem na selva ali, ele é autossuficiente para ficar dias fora da aldeia, né? Então, assim, essas coisas assim me marcaram, achei assim que realmente foi interessante. Quis E agora compartilhar com compartilha você. com a gente a pergunta. A pergunta é como você falar tudo isso para chegar na pergunta, né, Gerson? Não. Então, a pergunta seria, né? De que maneira você quebra essas desconfianças? Como que você pode, por meio de empatia, de exemplo mesmo, você seu, né? De doação, para que... Porque eu acho que esse é um grande impasse, um grande empecilho nas empresas, de confiança, de compartilhar conhecimento. José, no meu ponto de vista, começa com você fazendo a sua palavra andar, walk the talk, né? Ou seja, você realmente, aquilo que você fala, você faz, ok? Que é o contrário do nosso ditado, né? Que faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Então, até porque as pessoas, em primeiro lugar que eu digo assim, a gente fala assim, o líder é o exemplo e a equipe é o espelho do líder. Então, quando você olha para a sua equipe, está refletindo a sua liderança. Então, aquilo que você reclama da sua equipe, bota foco, porque tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Então, eu diria assim que o primeiro ponto é esse, né? Às vezes, algumas pessoas ficam meio chocadas. Primeiro, deixa eu fazer essa questão de confiança, nós temos dois olhares para elas, né? Nós temos um olhar de confiança enquanto valor, ok? Então, para mim, Leonir, a confiança é um valor importante. Tanto assim que eu confio nas pessoas até que provem o contrário. E eu não convivo num ambiente onde eu não tenho confiança. Essas pessoas, né? Eu confio nas pessoas até que me provem o contrário, ok? Então, não tem isso de dizer, Leonir, mas você não desconfia. Não, eu não desconfio. Se eu não tiver nada, e se eu desconfiar no fundo da palavra, ou eu resolvo a desconfiança ou eu me afasto, ok? Por quê? Porque a confiança não pode defender, ela é um valor. E como todo valor, ela não pode depender de ninguém, é um posicionamento teu interno, né? Agora, tem uma outra confiança que dentro da liderança se fala muito, que está linkado com a confiança relacionada ao desempenho, né, à competência. Então, as pessoas assim, eu não confio em deixar esse setor na tua mão, eu não confio em deixar você trabalhando sozinho. Mas essa não é uma questão de confiança. O certo seria dizer, olha, em relação a esse trabalho, você ainda não tem a competência necessária. Você vai poder fazer isso sozinho quando você estiver fazendo isso e dar as evidências necessárias. Então, esse é o ponto, quando eu pensei, mas principalmente, o líder, sempre o líder maior, é o que vai ditar toda a regra, a norma, em termos de valores para a empresa toda. Mas, Leonir, mas eu tenho um setor, então comece você sendo um exemplo de confiança, confiando nas pessoas, né, promovendo tudo isso que você acha que é importante, às vezes até você tem reclamação do teu líder, promova isso para a tua equipe. Às vezes eu ouço as pessoas reclamando, o líder reclamando da empresa, do líder, mas ele não faz aquilo que ele está reclamando, ele não faz com a equipe dele. Daí não adianta, não resolve. Uma mudança, ela pode vir da parte mais estratégica para a base, mas ela também pode tranquilamente vir da base para o estratégico, servir de exemplo. Ok? Respondi, José? Respondeu, sim. A congruência muito agradecida pela pergunta. Sim, a congruência é uma das coisas mais importantes aí, nesse contexto e em vários, né? Obrigado isso. pela atenção. Mais alguém, por favor? Maurício. Aí, bom dia. Ok. Então, Leonir, poder e controle é muito comum dentro das empresas familiares e tantas que vocês têm aí no Sul, né? Jaraguá, então, que eu já trabalhei para Duas Rodas e tal. E como convencer vamos falar, entre aspas, o velho fundador que quer desenvolver as competências, desenvolver o comprometimento dos seus líderes, se ele mesmo não dá feedback e só quer resultados, só cobra resultados. Observe, né? Necessariamente aí esse tipo de liderança ele precisa de uma ajuda, ou de um coach, ou de de uma assessoria, de uma consultoria. Então, eu mesma já trabalhei muitas vezes aqui em Jaraguá, na nossa região, com empresas que estavam, inclusive, em processo de sucessão. Então, e realmente é uma situação bastante delicada, porque
a tendência é ficar no comando e controle, como você mesmo estava falando. E hoje não tem mais espaço, não cabe mais comando e controle dentro das empresas. Então, em algumas empresas tem muito sofrimento nessa direção. Alguns líderes, eles aceitam esse conceito e vão se afastando, vão dando mais poder, tem uma visão mais ampla, mas alguns não. Mas, Maurício, no meu ponto de vista, assim, quando você está fazendo um trabalho com essas empresas, o meu ponto de vista é levantar o que é importante, qual é o objetivo, qual é o resultado, né? E ir trabalhando com ele, principalmente traçando essa visão de longo prazo para fortalecer e a partir dessa visão, e essa visão que eu estou falando não é uma visão só da empresa, mas é uma visão para ele, quanto tempo ele vai estar ali, o que ele espera, né, das pessoas que estão com ele, e criar algumas rotinas, né, para cada situação que ele levanta, criar algumas rotinas para que ele possa fortalecer essa confiança, inclusive. Porque os líderes muitas vezes não têm uma rotina, por exemplo, de fazer como reunião com os seus principais gestores, né? De olhar os números, como olha, né? Então, tudo isso são rotinas que precisam ser criadas dentro das empresas, ok? Não sei se eu respondi, mas é nessa linha que eu penso. Sim, obrigado. Muito agradecida pela sua pergunta. Mas alguém gostaria de compartilhar enquanto nossos colegas vão marcando nome, estado, cidade lá no chat do Zoom? Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta. Evandro? Muitas empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, né, o estilo de liderança está muito focado no que o presidente ali, ou o dono, o diretor, enfim, determina. Porém, como que a gente consegue trabalhar estilos de liderança diferentes em determinados setores dentro da empresa, onde a cultura da empresa ela determina um único estilo? Como eu estava falando antes, né, para o José, se você está lá com o papel de consultor, você começa conversando com a liderança maior, buscando realmente qual é a visão, quais são os objetivos e tudo mais. Mas, principalmente, eu gosto, quando me chamam para fazer um trabalho com a liderança, às vezes dizem assim, vai lá, trabalha só com os nossos... eu quero que você vá lá, faça um trabalho com os líderes diários. Assim, cara, não adianta, nós precisamos começar com você. E, geralmente, a gente começa trabalhando num processo paralelo, né? Num processo tanto trabalhando no grupo para ver essa integração, passando conceito, passando informação, porque eles não têm essas informações. É claro, no meu caso, eu trabalho com liderança dentro dos conceitos da programação, modelo de comunicação da PNL, da programação neurolinguística, né, com a liderança, muitos conceitos dentro da neurosemântica também. E quando você coloca todo mundo numa sala e começa a passar esses conceitos, explicar como é que a nossa mente funciona, que eu não vou entrar nesse mérito, porque não é o nosso foco aqui hoje, começa a falar tudo isso para os líderes, como é que eles usam isso, então isso dá uma abertura muito grande e eles conseguem ter resultados muito melhores. Mas não é uma coisa que a gente faz numa palestra, num dia, é um processo. Mudança de cultura não acontece da noite para o dia, né? Uma mudança, para ela, dependendo do porte, dependendo da situação, ela precisa aí talvez de uns 3 anos para se consolidar uma mudança de cultura, né? No mínimo, assim, quando está todo mundo encaminhado, 1 ano, mas eu não diria, geralmente é mais de 1 ano, ok? Porque para mudar uma cultura da empresa, precisa realmente fazer um trabalho bastante relevante, ok? E é possível você trabalhar lideranças diferentes, estilos de liderança diferentes, tá? Não mudar a cultura, mas você ter onde você tem vários setores, cada setor trabalha com estilo de liderança de acordo ali com a sua execução de tarefa ali, vamos dizer assim. Ok. Quando você fala de estilo de liderança, exatamente do que você está falando? Você poderia me dar um exemplo? Você pode ter uma liderança autoritária, uma liderança servidora, tá? Então, eu digo a você ter vários estilos ali dentro da mesma empresa. Ela tem uma cultura determinada dela, mas cada setor ali ele tem uma peculiaridade que aquele estilo funciona melhor. Como é que você trabalharia? Evandro, eu diria que isso é o mais comum. Quando eu chego numa empresa para trabalhar, eu percebo que você também trabalha com liderança, provavelmente você também deve, quando a gente chega na empresa, é isso que nós encontramos, na verdade, né? E a resposta é a mesma. Quando você coloca todo mundo e começa a trabalhar
como líder, quais são os diferentes estilos, como é que ele atua com cada estilo em determinadas situações, ali é que você começa a equalizar um pouco mais. Dá um equilíbrio, né? Dá um equilíbrio, e muitas pessoas também, quando a gente tem, no meu caso que sou coach, às vezes eu trabalho no individual e trabalho no grupo, né? Então tem empresas que eu trabalho todos os líderes, né? No individual e trabalho todos, alguns mais, outros menos, e trabalho todos no grupo também, né? A gente passa os conceitos... Você tira ele fora do processo e faz um trabalho individual, depois retorna ele para o processo. Na verdade, eu vou passando treinamento, conceito, porque precisa de conceito, né? Eles não têm essas informações, né? Então precisa dessas informações e paralelamente ou após o treinamento a gente começa a trabalhar nesse individual, porque daí eu vou trabalhar as características dele, porque ele já tem uma base de como é que as coisas funcionam e aí a gente vai trabalhar. Às vezes precisa trabalhar inteligência emocional, algumas outras coisas. Consegui responder, Evandro? Conseguiu, sim. Gratidão aí. Muito agradecida pela pergunta. Muita gratidão a você e a Alda que me convidou aí para essa palestra. Que bom. Pessoal, antes de mais nada, antes que alguma pessoa saia, eu quero agradecer de coração. Estou vendo tantas pessoas aqui que a gente conhece há bastante tempo. Estou muito feliz que estejam aqui e muito feliz também de ver aqueles que eu não conheço, né? Algumas pessoas que eu não conhecia, estou passando a conhecer agora. No meu caso, Evandro, muito agradecida. Muito legal por estarem aqui com a gente, viu? E aproveitando, enquanto nós temos a próxima pergunta, eu vou convidar as pessoas para abrirem a tela, quem puder abrir a câmera, para que a gente vá registrando uma foto, porque está um encontro memorável, gente. Eu que estou frequente aqui, eu posso falar disso com propriedade. Mais alguma pergunta, alguma dúvida que alguém gostaria de compartilhar? Porque eu tenho duas aqui, estou na fila. Mas quero dar o privilégio para quem, né? Okay. Leonir, então, enquanto isso, treinar as pessoas na empresa simplesmente resolve esse problema de melhorar a cultura ou precisa também fazer algo um pouco mais... tem que ser algo mais elaborado? Depende do foco que você quer. Se você quer realmente fazer uma mudança de cultura, daí não é só treinamento, né? Daí a gente tem que o treinamento passa a ser uma das etapas. O desenvolvimento da liderança é uma das etapas, mas começa com certeza no planejamento estratégico, estabelecendo uma visão, estabelecendo uma visão, uma missão, ou revendo para onde é que você quer, levantando principalmente os valores. É importante destacar que toda empresa tem um conjunto de valores. Quer você esteja dando esse direcionamento ou não. Então, você pode dar o direcionamento, que valores são importantes para você e colocar isso dentro da empresa, mas se você não fizer, ela automaticamente tem já um conjunto de valores que já está estabelecido pelo que acontece no dia a dia. Ok? Então, daí, se você quer fazer uma mudança de cultura, precisa passar por esse processo. E quem que trabalha esse levantamento da mudança de cultura? É um departamento, é criado ou dentro de um departamento encarregado de fazer esse processo? Normalmente, Gerson, o que eu vejo dentro das empresas, a grande maioria, eles contratam um consultor para trabalhar nisso, ok? E aí, para cada empresa, dependendo do porte, né, dependendo se é um diretor executivo, provavelmente é ele que vai puxar isso, né, à frente, né? Às vezes, dependendo do porte da empresa, do perfil, a própria área de RH puxa essa frente também, né? Mas sempre, embora eles possam estar à frente, mas eles estão com todos juntos, porque esse tipo de ação, ela não pode ser feita isoladamente, ok? Nós eu participei de um trabalho justamente, é uma empresa que eu trabalho desde 2004, todos os anos a gente vem trabalhando e eu sou muito feliz de trabalhar, de prestar serviço nessa empresa, porque quando eu comecei lá, estava na primeira, como é que a gente chama, na primeira mudança primeira sucessão. Então estava saindo, o pai estava entrando o filho. E é uma empresa que eu acho fantástica a visão deles, porque quando ele entrou, ele já tinha um tempo certo de quanto tempo ele ia ficar, porque você vai ficar até tal idade, com tanto lá, você vai ter que ter um sucessor, porque você já vai sair, vai para outro nível, né? Uhum. E eles estavam justamente nesse processo, e a gente entrou nessa mudança, e foi muito legal o trabalho.
E agora, o que acontece, né? No ano passado, assumiu já o sucessor desse primeiro, né? Então, foi muito bacana, porque ele já saiu, já preparou um sucessor e um jovem, os dois muito, muito talentosos. E aí, o que acontece? Assim como eu participei da primeira mudança, a gente foi para lá para trabalhar com todo mundo, para alinhar isso tudo. E aí eu trabalhei justamente esse tema da liderança autorrealizada com eles, né? Foi um trabalho até bastante longo. E o que foi de bacana, assim, né? Porque a gente, dentro desse trabalho, eu comecei com eles fazendo algumas reflexões. Então, a gente começou com uma pesquisa de engajamento, que eu apliquei na equipe, e baseado nessa pesquisa, nós começamos a fazer eles começaram a fazer algumas reflexões. Não foi um planejamento, eles estavam fazendo planejamento estratégico, mas entre eles, mas antes a gente revisou visão, missão, né? E principalmente qual era o foco, porque eles tinham uma situação que apareceu muito forte na pesquisa, que era um ponto que eu detectava já lá atrás, só que não era uma coisa que estava tão presente. E aí nós trabalhamos até que eles conseguiram incorporar o novo conceito. E aí, quando eles conseguiram incorporar, eles conseguiram avançar, né? E eu fiz isso antes de começar o treinamento, né? Baseando, assim, pegando alguns conceitos, algumas partes do treinamento e desenvolvimento isso. E olha que tudo isso começou, e vou até compartilhar com vocês, porque eu acho que é muito legal vocês terem essa percepção. Essa questão de como cada departamento olha para o outro departamento. Uma empresa que se dá, o clima é excelente, mas tinha aquela coisa de olhar um para o outro e não tá alinhado todo mundo, né? E com isso apareciam algumas brincadeiras que não eram elegantes e outra coisa, eles não falavam diretamente. Entende? Eu falava, a minha líder é a Alda, eu ia falar com o Gerson, que é o líder de outra área. Então, isso foi uma coisa que apareceu muito forte. Tanto assim, eles disseram assim, vamos fazer a pesquisa. Tem espaço para a gente falar? Vai ser anônima? Assim, cara, no nível que vocês estão, a pesquisa não deveria ser anônima. Então, começou assim. E aí nós começamos a trabalhar esse foco exaustivamente, até que eles conseguiram perceber o que era. Porque eles estão dentro do processo. Até eles perceberem isso, realmente foi um trabalho. Então, a gente fez um trabalho bem interessante com um triângulo invertido, deu um resultado muito bacana, né? Então, eles incorporaram e aí fizeram. Mas, para vocês terem uma ideia, a gente começou nesse trabalho começo do ano passado e esse ano ainda, agora que está, ainda volta e meia, ainda estou trabalhando com eles, aí eu pergunto para eles como é que está, mas de vez em quando a gente dá umas cutucadas para ver se... Não, a gente está de olho aqui. Outro dia a gente percebeu isso. Ah, tá, então vamos resgatar, né? Ok? Entendi. Aí eu queria pegar carona naquele comentário que você acabou de falando, que você usou a questão do levantamento da autorrealização. Qual a indicação que você compartilharia? Tem muita gente nova que está chegando aqui, não conhece isso. Como que faz essa aplicação, né? Como que nós buscamos essa intervenção, né? Tanto na performance quanto no significado, a partir dessas perguntas que você compartilhou com a gente aqui hoje? Acho que a gente começa, tanto numa empresa como no nível pessoal, avaliando como é que está o teu nível de satisfação com você mesmo. Né? Eu acho que se tem alguma coisa incomodando, às vezes está bom, mas você quer algo mais. E aí você começa a perceber para onde você quer caminhar e, principalmente, começa fazendo uma avaliação se você está mais no significado, se você está mais na performance. Se você está um pouco incomodado, provavelmente você está muito para um lado ou para o outro. E dentro da empresa, a principal questão que eu diria é realmente você avaliar qual é o significado que as pessoas têm para você. Que significado você está dando para as pessoas, né? Como é que você está mais na performance, você está mais no significado, ok? Ou você, eventualmente, como é que está a tua equipe? Está desempenhando? Você está satisfeito com o desempenho deles? Como é que eles estão? E a partir dali, eu acho que começa com esse ponto, sabe, Gerson, dessa reflexão primeiramente, né? Dar essa paradinha de tomada de consciência. E aí, é possível fazer isso sozinho? Você pode fazer sozinho, mas a minha indicação, eu diria, eu sempre indico um coach, naturalmente, um meta coach, principalmente, porque é o que nós estamos trabalhando aqui.
Então, com o Meta Coach, eu acho que você consegue ter, aliás, nós temos até indicadores, trabalhos específicos dentro da autorrealização. Ok? Começa se percebendo. E, às vezes, até para se perceber, você pode buscar a ajuda de um coach para te ajudar. Okay? Porque eu acredito que o processo seja desafiador, né? Principalmente alguém que esteja na gestão, conseguir olhar e ter o ponto crítico. Sim. Semana passada, nós estávamos batendo um papo a respeito disso, e a Inês Yoneyama, ela falou assim, a respeito dos pontos cegos da gente, né? Nós estamos falando do auto-coach. E, de fato, às vezes, se a gente não vê os pontos cegos, a gente não consegue fazer uma intervenção, né? E muitas vezes a gente não sabe o que é ponto cego ainda, né? Uma coisa dentro da organização, Gerson, se eu puder indicar um ponto de partida, né, um bom ponto de partida, é fazer uma pesquisa de engajamento. Ok? Faz uma pesquisa de engajamento. Porque daí você vai ter um retrato de como é que as coisas estão funcionando. Começa com uma pesquisa de engajamento. Ok? A sua empresa faz uma pesquisa de engajamento? Eu faço. Okay. A pesquisa de engajamento é diferente da pesquisa de clima. Sim. Tá certo? Então, ela tem questões diferentes. Então, elas são abordagens diferentes, ok? Você pode trazer uma distinção além desses dois detalhes? Sim, claro, né? É que na pesquisa de clima, você vai estar mais focado no ambiente, certo? Na pesquisa de clima, na pesquisa de engajamento, você vai um pouco mais além, você vai checar quais são as perspectivas da equipe em relação a cliente, em relação a se eles têm um objetivo claro, se eles estão... Você vai avaliar também a liderança, vai avaliar a estrutura como um todo, mas com esse enfoque sempre, né, do que está sendo provendo, porque o engajamento não é uma coisa que depende só da pessoa. O engajamento tem outras coisas que estão envolvidas, que são da estrutura, da liderança imediata, dos outros níveis de liderança também, da clareza da comunicação. Leonir, elas estão, desculpa, Gerson, elas estão correlacionadas, né? Porque o ambiente também, eu creio que uma influencia na outra. Sim, no meu entendimento aqui. Sim, quando eu falo assim da pesquisa de engajamento, é que ela vai além do clima, mas não é que ela exclui o clima, ok? Desculpa, talvez não fui clara. Ela vai além, ela vai mais profundo em outras questões. Perfeito. Ok? Por exemplo, ela vai perguntar se você tem autonomia para resolver questões que os clientes trazem para você. Essa é uma pergunta que em clima a gente não costuma fazer. Ok. E essa já fiz bastante pesquisa de clima também. E essa pesquisa de engajamento, obviamente, você pode dar o direito facultativo da pessoa, do colaborador, colocar o seu nome ou ficar no anonimato e tal? Não. Pesquisa de engajamento, ela é totalmente anônima. Ah, sim, totalmente anônima. Totalmente anônima. E, inclusive, assim, você realiza pesquisa com todo mundo, mas só tem relatório o líder que tiver de 3 ou mais liderados. Vamos dizer que você tem um liderado. Eu fiz a pesquisa, você não vai ter relatório da pesquisa. Essa pessoa que trabalha contigo vai ser computada no todo, ok? Não tem graça, né? Pô, é anônima, mas daí você pega o resultado. Quem será que respondeu isso para mim? Então, esse é o cuidado, inclusive, que a gente tem. E o de engajamento, tanto líderes quanto colaboradores também participam da pesquisa. E os líderes também ficam no anonimato, porque se for uma pesquisa... Todos. E aí a gente tem relatório, tanto por área, né, por liderança, né, e você tem o todo, tem por departamento, aí a gente faz os relatórios por áreas. Né? O único que não responde a pesquisa é o presidente. Não responde? Não, vai responder para ele? Não tem muito sentido. Responde para os outros. Olha, eu não vi a Alda perguntando, mas eu sei que ela deve também estar muito curiosa a respeito disso. Inclusive, a Alda tem trabalhado em algumas questões ligadas a isso. Mas eu acho que esse tema seria extremamente oportuno se você pudesse... acredito que só daqui a 6 meses arrumar uma nova vaga na tua agenda para poder nós falarmos a respeito disso.
Queria agradecer muito, Leonir, a sua contribuição em nome do nosso presidente, em nome do comitê, né? A sua participação, a sua generosa doação. Eu sei que foi um desafio muito significativo para você estar conosco hoje aqui, né? Não é brincadeira, pessoal, que nós estamos já na estrada de chamar a dona Leonira aqui a pé, saindo de São Paulo e no lá Santa Catarina. Mas é um exagerado, né? É um exagerado, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu só quero dizer que, como comercial dela, eu diria que só para 2022, tá? Poxa vida, Fred. Aí não vale, né? Aí não vale. Segundo semestre. Valeu, Fred! Sacanagem. Já vi que eu vou ter que procurar meu psiquiatra, pedir Lexotan, Rivotril, Gardanal. Mas, Gerson, eu que agradeço imensamente. Vocês devem ter percebido quanto que eu gosto de falar sobre esse tema, né? Tanto autorrealização quanto liderança. Às vezes eu desfoco um pouco, estou trabalhando em outras questões mais específicas, aí eu volto, olho começo a ler alguns conceitos da neurosemântica e eu fico assim, cara, como isso é incrível, como isso dá significado, reverbera dentro de mim, muda o meu estado na hora que eu estou lendo, né? Tá, uma das pessoas que eu converso muito sobre esse tema também é a Conceição, e a Conceição é testemunha disso, porque ela mesma consegue perceber nesse sentido também. Vou pegar o telefone da Conceição, porque eu preciso... já que eu não consigo beber na fonte, né? Tem mesmo quando eu bebo na distribuidora. Mas eu adoro. Eu sou uma boa perguntadora. A pessoa que dá resposta é a Leonir, tá? Eu sou uma boa perguntadora. Adoro pergunta, Conceição. Então, eu quero agradecer de coração. Eu acho que sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre esses temas, eu acho que é uma maneira que nós temos todos aqui contribuindo. Quero dar, assim, não tem palavras realmente para parabenizar, reconhecer, elogiar, né? E realmente agradecer o trabalho que vocês fazem. É fantástico. Eu sei bem da dedicação de todos vocês. E, então, parabéns. Levem, por favor, também esse reconhecimento para os demais da equipe que não puderam estar aqui. Recebemos. E eu vou transmitir, Alda. Chefe, por favor. Nossa, diante disso tudo, né? Eu só tenho a agradecer essa disponibilidade da Leonir estar realmente aqui com a gente. O Fred tem razão da agenda estar disponível só em 2022, mas já está aí. Já está aí. Nós somos fortes, né? Nós somos fortes porque nós sabemos que o significado é robusto de poder estar compartilhando com esse momento aqui. Então, realmente, minha gratidão, Fred, por você contribuir, né, da permissão dessa agenda. Vocês estão vendo que não é comigo, tá vendo como é que são as coisas? Não é eu. Foi só protesto. Só protesto, né? Só protesto. Saiba que foi muito importante e valiosa a tua participação aqui, reforçando tudo isso. E aí, desejar sucesso a cada um de nós e a Leonir, e dizer assim que eu me sinto muito grata e honrada de poder estar com a Leonir no radar aí, porque a gente partilha de algumas situações ímpares e realmente a Leonir tem contribuído muito para os meus desafios. Diante desse contexto de trabalhar com liderança nas empresas, a gente tem conversado e as contribuições têm sido valiosas. Eu me sinto muito grata por essa colaboração tua, essa generosidade e essa prontidão de colaborar imensamente com esse nosso universo. Então, diante disso tudo, minha gratidão a todos. Gerson, novamente, parabéns por essa maestria de conduzir esse espaço, né? Que eu chamo um espaço sagrado de cada um de nós, justamente para esse nosso nível de aprendizado, por tudo que a gente pode agregar. E desejo sucesso e até breve.
Tudo de melhor para cada um de vocês, viu, gente? Ó, beijo no coração. Eu quero esclarecer que nós tínhamos, assim, sempre nós usamos o tempo, né, de forma consciente, mas diante da forma da abundância de conteúdo e da altíssima participação das pessoas aqui, eu achava deselegante nós interrompermos simplesmente por uma formalidade de horário. E queríamos realmente aproveitar, né? Eu quero agradecer a contribuição de cada um, as perguntas que surgiram aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Fred, aí, por ter contribuído. Agora eu entendi onde é que foi a minha falha. Eu bati na porta errada, né? E agora eu sei que eu preciso de 2 outros telefones, é o Fred e a Conceição. De olho. Valeu, Gerson. Muito bacana mesmo. Boa noite abençoada a todos. Na semana que vem nós teremos o nosso chapter e no dia 9 de junho nós teremos o nosso querido Deroni, sabe, que está aqui conosco. Ele vai falar a respeito de como vencer a ansiedade, vencendo a ansiedade e trabalhando o fortalecimento do equilíbrio emocional nessa época onde as pessoas, as organizações estão ficando bastante impactadas, fragilizadas, né? E por isso que nós estamos aproveitando essa temática. Leonir é um trainer também, ele é lá do Rio Grande do Sul, ele tem ministrado uma série de lives com uma participação muito extensa, falando a respeito disso, né? Ele é psicoterapeuta também, e essa larga experiência dele atuando nesse segmento vai poder contribuir com o nosso conhecimento aqui na Sociedade Brasileira de Neurosemântica, né? Para falar a respeito disso. Fique à vontade. Quem convidou você para estar aqui, né? Solicite para ele o link da próxima semana, ou você entre lá no grupo da sociedade, no WhatsApp ou no Telegram, e a gente compartilha o link com todos vocês lá, tá ok? Uma noite abençoada a vocês, uma semana rica e sucesso a todos. Valeu, gente. Obrigada. Ó, um beijo grande. Fiquem bem. Amém. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.